Está começando mais um Antenados, na geral, para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e eu quero te lembrar que você também pode assistir a Boas Novas de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv, poder assistir no seu computador, celular e no seu tablet. Hoje o nosso debate vai ser um debate muito interessante. Nós vamos falar um pouco e entender sobre o perdão de Deus. Como funciona? Muitas pessoas falam, olha, é de graça, está dado, mas precisa de uma ação do homem para chegar lá também, não é verdade? Você precisa confessar e se arrepender daquilo para poder receber algo que já está estendido. Deus está de mãos estendidas para você, mas você tem que alcançar e talvez pegar, tomar posse desse seu perdão. Também vamos falar sobre questão de perdões do passado. Será que alguma coisa que a gente fez e não pediu perdão específico de Deus em cima daquele ato, aquilo pode causar alguma maldição e até hoje ter algum tipo de efeito na nossa vida? Vamos também falar de várias situações corriqueiras do dia a dia. Muitas pessoas falando, André, será que Deus perdoa aqui e Deus perdoa ali? Será que o perdão anula a consequência de um ato? Eu vou pegar e vou botar bastante no extremo para você poder entender o que nós vamos abordar. Se alguém cometeu um crime, Deus perdoa esse criminoso e aquele ato de crime dele? Perdoa. Porém, ele tem que pagar com a justiça humana. Tem as consequências. Será que se a gente feriu alguma pessoa, também falou mal, ou até fez um sexo antes do casamento com uma pessoa descompromissada? Quais são os ranços e consequências que isso terá na nossa vida? Embora Deus possa perdoar e tenha perdoado, será que terá consequências? Sim. E Deus vai permitir que essas consequências aconteçam, mesmo depois de ter nos perdoado? E será que por acontecer a consequência, ele não nos perdoou? E muita gente entende um pouco disso, não é verdade? Nós vamos debater hoje, aqui no Antenados na Geral, para falar um pouco sobre algo que é muito amplo, é difícil às vezes até de entender, o perdão de Deus. Eu recebo ele, que é pastor do Ministério Clevan, pastor Alessandro Costa. E pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e fico honrado por ter sido convidado a participar de um tema tão importante, né? Nos pilares do reino de Deus, o perdão. Um assunto muito sério, muito importante ser entendido pelo povo de Deus. Espero que possamos ser instrumentos do Senhor aqui nessa hora. Você não concorda, pastor? Muita gente faz algum ato errado, vai para a igreja e pede perdão e de fato Deus perdoa. E aí vem a consequência do ato, que nada tem a ver com o perdão de Deus, mas todo ato tem, toda ação tem uma reação. Aí quando vem a reação, vem a consequência, Deus não me perdoou. Isso. A pessoa não enxerga que, querido, você está colhendo o que você plantou. Isso nada tem a ver com o perdão de Deus. André, eu costumo dizer que Jesus nunca teve pena de ninguém. Ele sentia misericórdia. Qual a diferença? Quando somos perdoados pelo Senhor, não se encobre a justiça. Ele pagou o preço. Nós merecíamos a morte e Ele morreu no nosso lugar. Mas quando cometemos algum delito, as consequências vão nos alcançar. Por exemplo, quem cometeu um crime, ele é perdoado por Deus, mas ele precisa prestar contas daquilo que ele cometeu. Conta em relação à sociedade, ou até mesmo em relação a uma pessoa. Ele precisa. E a misericórdia do Senhor ameniza essa consequência, muitas das vezes. É amenizada, em alguns casos. Mas a pessoa tem que entender. Se a pessoa furtou, se ela tem a oportunidade de restituir, ela tem que fazer isso, ela tem que buscar isso. Eita, olha, muita coisa a gente vai falar hoje aqui no Antenados na Geral. Até pessoas perguntando, levantando. Por exemplo, André, pedi perdão de Deus, mas eu não perdoo meus inimigos, eu odeio todos eles. Será que Deus perdoa uma pessoa que não perdoa o seu próximo? A gente vai ver isso na Bíblia. A Bíblia fala claramente sobre isso. E também vou debater e conversar com ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Reinando em Vida, em Paciência, no Rio de Janeiro, pastor Alex Lopes. Pastor Alex, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom, querido, é uma honra, é um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez e trazendo em pauta um tema tão importante quanto este, o perdão. E o meu desejo é poder ser bênção e com esses ilustres homens de Deus que aqui estão, poder aprender um pouco mais. Amém? Um prazer, querido. Pastor Alex, bem-vindo ao Antenados na Geral. Também recebo ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí, da Rua Bahia. Estou falando do pastor Amós Rubens. Pastor Amós, bem-vindo ao Antenados na Geral. Um prazer recebê-lo. Ô, pastor André, prazer estar aqui com os amados também aqui, colegas de ministério. E como diz aqui o pastor Alessandro, é um assunto bastante necessário, sobretudo, e atualíssimo também, né? Quando as pessoas estão aí nos assistindo e na verdade, vivem esses traumas, enfim, isso implica em adoração, implica uma série de coisas, mas espero nós podermos contribuir aqui para trazer uma palavra que
traga um balizamento importante para que nós vivamos, até porque Jesus está voltando aí para nos buscar. E a gente tem que pedir perdão para ele. Olha, a gente também vai tocar durante o programa. Muitas pessoas têm enviado essas perguntas do tipo: André, como é que vocês entendem, pastores evangélicos, questão de penitências, orações decoradas para se alcançar o perdão? Será que, além de só pedir perdão, a gente tem que ter alguma obra, algum ato do homem para alcançar o coração de Deus? Então eu vou subir a escada de joelho. Vamos falar um pouco sobre as penitências. De onde elas vieram, como é que elas funcionam, como é que Deus talvez enxerga esse ato do homem de: Deus, eu pequei, então vou fazer algo para poder merecimento. Será que perdão vem por merecimento? Na verdade, perdão, se a gente for na raiz da palavra, é algo imerecido. Então, tudo que Deus nos dá, a gente nunca mereceu. Senão não seria perdão, seria pena ou qualquer outra situação. E a gente vai iniciar um pouco, e já jogando um debate com os pastores, talvez a pergunta mais básica de um tema sobre perdão, que é uma pessoa que vem e fala: como é que eu posso saber ou ter certeza que Deus realmente me perdoou? E aí a gente vai levantar aquela questão. Ela fala assim: o perdão é um ato bilateral de Deus, é Ele que perdoou, ou só chega a nós depois do nosso ato também de pedir? Então é algo em parceria. Quando eu falo que perdão é algo em parceria, o lado da parceria do homem é pecar, o lado de Deus é perdoar. Mas ele entende que existe uma ação do homem de: eu vou me arrepender, eu vou pedir, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender. E aí as pessoas entendem: poxa, já fiz tudo para merecer o perdão, então Deus tem que fazer a parte dele. André, olha só, se for por merecimento, não é mais de graça, é pelas obras. Você tem um entendimento também, um entendimento religioso sobre obras para alcançar perdão. Sim, muito grande. E é um equívoco, com todo respeito aos irmãos que entendem dessa forma. O que acontece é o seguinte: até o próprio arrependimento é obra do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, a necessidade de receber o perdão é de uma pessoa que está viva espiritualmente. Quem não nasceu de novo espiritualmente não tem essa necessidade. Então, se ela tem essa necessidade, olha, eu preciso do perdão de Deus, é porque o Espírito Santo já trabalhou no coração dela e já promoveu o novo nascimento. E aí ele começa a caminhar com a ação de Deus. Quando Deus opera e revela a ele as necessidades, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, essa ação de Deus em nosso favor gera vida no nosso coração, e aí sim, depois de vivos espiritualmente, Senhor, eu preciso, é uma obra do Espírito Santo. E a pessoa, e você perguntou: como eu posso saber se Deus realmente me perdoou? Para não estender muito, a maior prova, André, de que Deus está vivo é a fé depositada no nosso coração, que também é uma ação de Deus. A fé não provém de vós, é dom de Deus. Então, quando eu tenho essa fé que provém de Deus no meu coração, eu sei que Ele me perdoou. Eu sinto o seu amor. Eu penso também que existem questões importantes, e coaduno aqui com o pastor, existe um versículo que ele é bem chave para isso, né? 1 João capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí o texto termina: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoa, né? Nos lava, nos purifica de todo pecado. Então acho que isso também está intrínseco no relacionamento, né? Que a gente precisa entender, e tendo essa fé, como o pastor colocou, e tendo Cristo, tendo nascido de novo, somente os nascidos de novo, porque é uma chave esse versículo. Se andarmos na luz, temos comunhão. E se não temos comunhão? Se não temos, se não perdoamos, se não liberamos perdão, aonde nós estamos andando? É na luz ou é nas trevas? E se é nas trevas, quem é o príncipe da luz e quem é o príncipe das trevas? Então, essa questão é muito importante para os nascidos de novo, em realmente rever essas questões. Se você tem alguém que você magoou, ou alguém que te magoou, porque existe também o liberar perdão, porque às vezes a pessoa chega e diz: olha, eu te peço perdão, mas aquela pessoa, ela não libera o perdão. Às vezes até perdoa, mas é ele para lá e eu para cá. Na realidade, nós que somos filhos de Deus, né, que somos servos de Deus, fomos escolhidos por Deus, precisamos, na verdade, talvez quem saiba, esse seja o maior conflito das pessoas, que às vezes traz esse trauma. Acho que no decorrer do debate aqui nós vamos estar falando sobre isso.
é preciso nós entendermos. Se andamos na luz, logo temos comunhão. E se temos comunhão, os nossos pecados serão perdoados. Uma coisa maravilhosa, esse debate vai embora, porque essa questão da comunhão pós, vamos dizer assim, perdão, é algo também muito interessante da gente debater. Eu vejo Paulo, eu vejo alguns discípulos, eu vejo alguns dos evangelistas iniciais na Bíblia, que olha, te perdoo, amém, mas você é para lá, eu para cá. Porque a gente vai falar um pouco das consequências depois. E não necessariamente o perdão quer dizer, vem aqui, eu te amo e continuo confiando em você. Claro que para um relacionamento matrimonial, um casamento, é algo que deve se buscar. Se há uma traição, uma infidelidade, olha, feriu, vamos sentar de novo. Mas em alguns outros relacionamentos, de fato, às vezes é muito difícil a gente falar, não é fácil. Perdão é voltar tudo como era anteriormente. Só se tiver o coração de Deus para, porque não é mole não perdoar. Imagina um pastor estar no ministério, alguém dá um calote lá na tesouraria. Irmão, Deus te perdoe, continue aí. Não é bem assim, a gente vai destituir a pessoa do cargo dela, quem sabe um dia. Porém, André, os discípulos, só para poder pegar as ganhas dele, porém, o Jesus falou, até 7 vezes no dia perdoa. Mas os discípulos falaram, Senhor, então aumenta a nossa fé. André, permita-me aqui tocar nesse ponto também. Eu acho que o perdão de Deus para o homem é assim, já existe no coração de Deus essa predisposição de estar sempre perdoando. Agora, existe uma outra via, que é o homem. E a palavra de Deus diz que se tão somente a Ele confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então eu entendo que esse perdão, ele, muito embora existindo no coração de Deus essa predisposição, eu acho que ele está muito condicionado também a uma atitude do homem. Porque o pastor Alessandro, ele tocou num ponto belíssimo, é questão de fé. É questão de fé. Mas eu vejo a fé, que ela não flui do nada. A fé não é salvífica, mas a fé, ela é produzida mediante um relacionamento. À medida em que eu conheço, eu passo a confiar. Eu não coloco ninguém dentro da minha casa que eu não conheço, porque eu não confio. Então o relacionamento com Deus, esse relacionamento que vai produzir confiança, que vai gerar fé, eu acho que ele é necessário e o Espírito Santo trabalha, mas o homem tem esse poder de decidir perdoar, de decidir se arrepender. Eu acho que é muito condicional essa questão. E a gente já vai para um break, mas eu concordo um pouco, pastor. Uma das coisas que, enfim, passou na minha mente enquanto a gente estava debatendo sobre isso, às vezes até o trabalhar do Espírito Santo, que nós estamos falando sobre pessoas que têm, vamos dizer assim, relacionamento com Deus, convertidos, né? Mas é interessante como o Espírito Santo trabalha através do perdão. Talvez seja algo que mais alcance, deve ser o valor que eu acho que Deus e o Espírito Santo mais trabalham para alcançar hoje, por exemplo, e reverter vidas, como eu vejo às vezes em presídios. Muitas pessoas fazem coisas horrorosas fora. Não tem relacionamento com Deus, matam, traficam, faz qualquer outra coisa, vai preso. Quando vai preso e perde um pouco daquela liberdade de coisa, a pessoa começa mesmo talvez não sentindo o Espírito Santo, mas por isso o Espírito Santo está preso agora. E começa a trabalhar na vida das pessoas, porque é interessante. Eu estava conversando com um pastor essa semana passada e falando, André, o nível de quebrantamento que se tem dentro de uma cela de uma prisão é 1000 vezes maior do que qualquer outro local, porque o local é suscetível para isso. Como é que o Espírito Santo às vezes trabalha nessas questões no coração até de pessoas que não tem relacionamento com Deus. Ele entra e bota, olha, tá vendo? Você precisa pedir perdão para Deus. E muitos deles acabam se convertendo. Enfim, a gente conhece um pouco dos trabalhos que são feitos aí. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco sobre ainda esse relacionamento. Homem, Deus, o perdão vai onde? Vamos falar então no próximo bloco sobre penitência. Qual é, talvez, a fé da penitência? O que se acredita uma pessoa que paga uma promessa? Penitência, pagar promessa é a mesma coisa? Será que é ter o merecimento? Vou orar 10 Ave Maria, 24 Pai Nossos todo dia e vou andar de joelho daqui até lá. Através disso terei um pouco mais de atenção de Deus para a minha causa ou para me perdoar? Será que isso entra um pouco de merecimento, essa questão da penitência? Vamos responder no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já. Segundo bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre o perdão de Deus e como alcançá-lo. É um ato gratuito, só vem de Deus, porém, o homem tem que
tem que agir. Agora, se ele merece ou não pela ação dele, algumas pessoas vão além também e falam, olha, eu vou andar daqui, vai ter um negócio, vou daqui até Aparecida a pé, só com o joelho, com uma bandeirinha aqui, e quando eu chegar lá, Deus vai olhar e falar, esse é o cara saiu andando do Rio de Janeiro até aqui, ele merece as minhas maravilhas. A gente começa a entender não só a questão do perdão de Deus, mas como as bênçãos de Deus, a revelação de Deus para a nossa vida, como algo de merecimento. E eu não vou estender só para falar de outras religiões, eu vou falar dentro da nossa igreja evangélica, aquele homem ali, ele 30 dias de jejum, ele é o cara. Chega com ele que ele revela. Não fala com o pastor, não. O pastor não fez muito jejum, mas aquele irmão fez 45 dias de jejum. Deus vai revelar tudo sobre... Então a gente tem essa percepção de merecimento por algo que nós fizemos. Se eu fiz jejum, se eu andei daqui até ali, se eu peregrinei, se eu fiz uma penitência, Deus merece, Deus tem que me dar um negócio, porque eu sou homem de fé. Pastor André, eu penso o seguinte, eu penso que, na realidade, nós fomos chamados por Deus, até Paulo fala sobre, pelas boas obras, não é? E na verdade é assim, o próprio Paulo também, acho que até nesse versículo mesmo, capítulo 2, verso 10, deve ter sido isso que eu citei, mas o 8 e o 9 diz que pela graça é que nós somos salvos, né? Quer dizer, não são pelas obras, e tem muitas pessoas às vezes que estão fazendo isso, como você disse, são várias religiões, as pessoas acham que por merecimento e tal, como você disse, foi de joelho daqui a Aparecida, aqui do Rio de Janeiro. É duro, né? Joelho no banco do carro. E tem pessoas na igreja também, que as pessoas às vezes fazem assim, aquelas campanhas, eu vou fazer 21 dias ou 45 dias. Eu conheci um camarada que ficou 1 ano no monte, tal, aqui em Campo Grande, Monte das Olivas, 1 ano no monte e tal. Enfim, então esse, como você disse, esse cara aí tá debaixo da unção e tal. Como se Deus não tivesse poder, a meu ver, e falo com coerência, de usar uma criança, como já usou em igrejas que eu dirigi, uma criança que impôs a mão, chamei, dirigido pelo Espírito Santo, impôs a mão sobre uma mulher, um abraço para ela, está servindo a Deus, que estava com AIDS e era endemoniamento, e a criança pôs a mão sobre a mulher e expeliu aquele problema que estava nela de endemoniamento. Enfim, então, na realidade, Deus ele nos usa, né? Agora, essa questão de fazer por merecimento, porque agora eu estou perdoado, é uma questão, como foi dito pelo pastor Alex aqui, Deus ele perdoa. Eu quando atendo no gabinete pessoas, pastor, afasta até os livros, olha, eu tenho aqui na minha mão um cirurgião, tem me fugiu agora, perdão, um bisturi, mas eu também tenho linha para suturar, e as pessoas, sabe, recebem a questão do perdão, do merecimento. Vocês são pastores, e pastores que estão me ouvindo, saibam disso. Tem pessoas, às vezes, na sua igreja, que eles estão só querendo ser ouvidos. Quantos entram no meu gabinete para a clínica pastoral, falam, olha, pastor, é isso e tal. Quando eu vou falar, não, pastor, você sabe que eu já estou bem, enfim. Então, essa questão também, eu acho que é extremamente importante. As pessoas, o famoso desabafar, né? André, o perdão de Deus é pela misericórdia dele. Ninguém merece o perdão de Deus. Ninguém. Agora, aquele que foi perdoado, ele tem a obrigação, o mandamento do Senhor de perdoar. Mas aí, olha só, se eu não perdoar, os meus pecados não são perdoados. Que pecados são esses? Deus já me perdoou, mesmo eu não tendo feito nada. Estou trazendo essa questão de propósito. É porque existem os pecados depois da conversão. Não é a nossa regra viver pecando, mas o tropeço acontece, pode acontecer com qualquer um, os acidentes de percurso. Então, se acontecer, nós temos um advogado, né, que intercede por nós temos que confessar os nossos pecados. Então, olha só, quando eu recebi esse perdão, eu preciso entender que o Senhor me mandou perdoar o meu próximo. E se eu insistir em não fazer isso, os atos pecaminosos, os acidentes de percurso que eu estou passível de acontecer comigo também, eu não vou ser perdoado. E quando nós não somos perdoados, não sobra graça, sobra juízo sobre a nossa cabeça. Eu quero dizer uma coisa aqui, até a morte física é consequência, muitas das vezes, na vida de um crente, de juízo de Deus. Que isso? E tantas outras ferramentas que Deus usa para justamente trazer um entendimento, um aprendizado aos seus filhos. Deus corrige a quem ama. Então, quando eu recebi o perdão pela graça, sem ter feito nada por merecer, nem poderia, nem tinha condições para isso,
quando recebo esse perdão, entendo esse perdão, aí eu preciso me esforçar, decidir perdoar o meu próximo. Às vezes, André, às vezes não, impossível sozinho conseguir em algumas questões, mas o Espírito de Deus habita em nós para justamente realizar isso. Se me permite, André, e como encarar esse perdão? Porque é comum, os pastores aqui sabem, nós ouvirmos de pessoas, de crentes que não, eu não estou preparado para perdoar, não, eu não me sinto capaz de perdoar, como se o perdão fosse um sentimento. E na verdade, perdão não é sentimento, né? Não podemos entender o perdão como amor, como ódio. Ódio, amor são sentimentos. Agora, perdão é questão de atitude. Ou você perdoa ou não perdoa. Pastor Alex, Sim. Às vezes a pessoa acha que perdão, André, é esquecer. Pois, mas aí que eu ia entrar. Exatamente. Como é que eu posso perdoar o fulano, mas eu vou continuar com raiva dele? Que é uma coisa que a gente vai levantar, porque, assim, se eu não me engano, já teve um casal que veio aqui que falou, olha, André, nós já tivemos um problema, ou ligou para cá, mas isso há muito tempo atrás, de uma filha que foi violentada por um rapaz, e nós conhecíamos o rapaz, ele meio que tentou não ser reconhecido pela minha filha, mas foi, e depois do momento, enfim, foi um trauma na família e tudo, depois eu e meu marido chegamos e perdoamos o rapaz. Mas vou te falar, até hoje, quando olho, dá não, pai, dá uma vontade no meio da cara. Eu vou complementar. Então a gente vai falar um pouco daquilo que nós falamos, de voltar de novo à comunhão com os irmãos e perdão, porque são duas coisas diferentes. André, eu acredito e ensino assim que perdão do homem, né? Deus, não sei nem entender o perdão dele. Perdão é lembrar sem sentir. Se ele sente, vai para o joelho e fala, Senhor, eu ainda tenho vontade de esganar esse irmão, mas me ajuda. Torcer o pescoço, me ajuda. E aí em oração Deus vai conseguir, Deus vai conceder essa graça. No momento de um conflito, ou de um novo conflito, com certeza aquilo que ficou mal resolvido lá atrás, ele vai voltar à tona. Perdoei, mas todas as vezes que eu olho para ele, a minha vontade é de esganá-lo. Então, no próximo conflito, aquilo com certeza vem à tona. Eu acho que, pastor... E pode ser mais amplificado ainda. Aquele sentimento, ele pode ser amplificado por um novo sentimento. Foi talvez o perdão da boca para fora, né? Pois como a gente fala. Pastor Alessandro falou um assunto interessante, que todos nós precisamos entender. O pastor André tinha falado que nós estamos tratando aqui bem mais com quem já é convertido, né? Não querendo ser preconceituoso, mas você que está me ouvindo aí, me vendo, pode também se converter. E o momento que a gente se converte a Cristo é a graça que vem, porque São João 15,16, que ele que nos escolheu, né? Quer dizer, foi Deus que quis. Agora, uma vez que nós fomos escolhidos por ele trata de nós, foi purificado, a casa fica limpa, o Espírito habita, né? Então, a partir daí, nós precisamos entender que, na verdade, a gente tem que ter esse cuidado. Uma vez estavam falando, ensinando a igreja sobre o texto que Jesus diz, quando alguém te bater na sua face, ofereça outro. E aí, como é que vai explicar isso? Então, eu expliquei em 3 pontos. Falei, olha, para você ter levado um tapa no rosto, primeiro, o cara era louco, demente e tal, tinha problemas psiquiátricos. Se você for revidar, você vai ter complicações com a lei. O segundo ponto, a pessoa estava com um problema de endemoniamento. Não é possível que alguém vai chegar para você e dar um tapa na cara do nada. Se é endemoniamento, você tem a autoridade do céu para expeli-lo. E a terceira, porque você procurou. E quem mereceu. Exatamente. Ele está falando de merecimento, às vezes merece pegar um tapinha na cara. Às vezes que estão querendo pedir perdão, a questão do perdão, você arrumou um barraco, lembra? Deixa eu levantar uma questão, talvez, aí um exemplo normal do dia a dia, para as pessoas entenderem melhor e a gente poder exemplificar com mais clareza ainda essa questão de perdão e como lidar com as consequências desse perdão para os dois lados. O sentimento, o que fica, né? A gente falou biblicamente eu peguei algumas pessoas e falei, olha, você quer evangelizar para cá, mas eu quero ir para lá, você quer levar primo, tio, não sei o quê, não, faz o seguinte, vai para lá, eu vou para o meu canto e tá tudo certo, a gente não precisa se ver mais e continuar fazendo a obra de Deus. Porém, vamos trazer para o dia de hoje, que é uma coisa bastante corriqueira nossa. Existe talvez alguma infidelidade entre um casamento, e aí a moça fala assim, olha, eu te perdoo, mas eu não quero continuar com você, eu quero divórcio, e se divorcia.
Talvez depois do divórcio, a gente depois de um tempo até busca e não tem mais aquele sentimento, me traiu, até perde um pouquinho aquele sentimento. Porém, a aliança, o que segurava eles dois, foi quebrado de algum modo, né? A pessoa, você acha que isso é perdoar? De fato, eu te perdoo, mas eu quero a separação. Na questão do casamento, não. Se for a causa da separação. Na minha opinião, simples opinião, Perdão é restauração. É restauração, nesse caso. Se no relacionamento a causa do divórcio, nesse caso, for uma traição, então não houve perdão. Se na realidade há outros fatores, aí então não foi ali depositado na conta da traição a causa do divórcio. Mas se é a causa, não, olha, eu te perdoo, mas eu não posso... aí cai em contradição. Eu não posso continuar casado porque aconteceu isso. Então você não perdoa. Não, vai um pouco sobre essa questão que eu até falei, enfim, né? As pessoas vão dizer, olha, não foi, enfim, não deu certo, vai para o outro lado, não quero mais te ver, amém, mas eu te perdoo. Daquele negócio do perdoar e continuar convivendo. Na verdade, eu penso assim, que, sobretudo nós que somos pastores e pastores que atendem clínica pastoral, como eu atendo, enfim... Claro que eu não quero tratar o casamento como... um ambiente social, é um pouco diferente. Quando chega ao ponto de uma traição, acho que é bem isso que o pastor Alessandro quis que nós entendêssemos, tem que saber também o que levou, é muito relativo, o que levou a esse ponto, né? Porque às vezes, eu já dei um estudo para a família na igreja, casamentos que acabam na noite de núpcia. Às vezes o jovem, o casal, eles não se prepararam, não houve uma preparação. Fica a dica para as igrejas prepararem os seus jovens, orientar os pais, prepararem. Porque casamento é uma mudança radical de vida. Tem muitos que vão para um casamento sem um real preparo e de repente acontece uma série de questões que levam a consequência para tudo isso. Então, às vezes, chega ao ponto da traição e às vezes foi consequência de uma série de questões, e a gente conhece vários casos de casais que se perdoaram sim e continuaram vivendo. É claro que fica, como foi dito aqui, a cicatriz, sempre que lembram, acho que se perde... Mas cicatriz não dói mais, né? Eu tenho uma cicatriz desse tamanho, eu toco nela, não dói mais, não. É até bonitinha ela aqui na minha perna. Vamos para o rápido break? A gente pode continuar ainda falando um pouco sobre isso. E também no próximo bloco eu quero abordar um pouco qual o papel do sacerdote, do líder religioso no perdão. Que algumas pessoas vão até ele, e às vezes o pastor, e tu fala, você está perdoado, eu te perdoo, em nome de Jesus. Qual o papel de se buscar um líder religioso ou qualquer líder sacerdotal de qualquer religião no perdão divino? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Teve né? Terceiro bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre perdão de Deus. Nesse bloco eu quero abordar um pouco de se algum líder, algum sacerdote de qualquer igreja pode ter algum tipo de papel nessa questão do perdão. Algumas igrejas costumam até dizer, eu te perdoo. Alguns eu já ouvi, eu te perdoo em nome de Jesus. Não sei se eu vejo um problema nisso, mas enfim, eu te perdoo e vai fazer isso para alcançar o perdão. Porque muitas pessoas buscam em outras pessoas perdão. Por exemplo, às vezes até em ídolos. Olha, você está perto de Deus, então eu vou falar para você que está do lado de Deus, que aí é mais rápido, porque não sei se Deus vai ouvir. Às vezes até se implica isso. Poxa, Deus é muito pedido que está chegando para Deus, então eu vou rezar para esse santo ou para aquele ídolo. E é mais fácil alcançar o perdão porque ele está intercedendo por mim. Às vezes a gente perde um pouquinho o percurso, pastor Alessandro, pastor Amós, né? Nessa questão de para quem devemos pedir o perdão. Eu penso o seguinte, que o sacerdote, né? A pessoa que está à frente de uma igreja, ele tem que ter essa autoridade espiritual. Aliás, ele tem essa autoridade espiritual dada por Deus, não é? Na realidade, ele é o real representante. É forte dizer isso, mas o sacerdote tem que ter essa conscientização de que ele é um representante legal de Deus conduzindo, porque eu penso assim, que o sacerdote, tipificando Moisés, é aquele que tira o povo do Egito e está conduzindo ele para Canaã, ou de volta para a sua pátria, né? Então eu, como sacerdote da parte de Deus, eu penso que eu estou tirando o povo, tirei um povo, um rebanho que Deus tem colocado sobre a minha responsabilidade, tirando do Egito, estamos no deserto, e levando para Canaã.
Então esse povo vai se voltar para esse líder, não é, para poder falar com ele e tal, e ele tem que ter essa autoridade dada por Deus para falar ao povo. Mas, pastor Amós, a questão do perdão, aquilo que a gente precisa receber de Deus como perdão, só Deus pode. Só Deus. Sim. Só Deus pode realizar. Agora, se eu fui... Porque, Tadinho, se você confessar temos e se autoridade arrepender, pra perdoar. para quem Mas- a Bíblia está falando que devemos confessar? Porque Aí, às vezes eu vou confessar para uma isso. pessoa e ele Ao fala assim, Senhor. eu te perdoo. Não, entendi. Não, olha, nenhum homem, nesse sentido... Um confessionário, por exemplo. Por exemplo, não tem essa autoridade. A Bíblia não dá base, não é isso, pastor? Não dá base bíblica. Nós não encontramos na Bíblia essa base para que as pessoas cheguem até mim e falem assim, olha, pastor, Confesse seus pecados eu a mim. confessei. Não, fala comigo que eu resolvo o problema para você. Eu sou o sacerdote, é comigo. Não. A gente, como liderança, os pastores, orientam, você precisa confessar isso a Deus. Você precisa se arrepender diante do Senhor, e o Senhor está pronto para te perdoar. Talvez o passo de ter confessado ao pastor, já é o Espírito Santo falando, olha, está te certeza. incomodando, vai falar com o teu líder, já E às vezes, tá indo no caminho às vezes certo. o pecado é contra a igreja. E aí tem a que haver necessidade de confissão. compartilhar, eu pequei contra Deus e contra a comunidade da qual eu sou membro. E aí sim, mas o pastor não tem essa autoridade de Pastor Alessandro e pastor André, a Bíblia diz que só existe um mediador entre o homem e Deus, esse aí é Jesus, né? E em relação ao perdão, ao pastor, o pastor ele funciona na qualidade de profeta ali. Ele traz o apontamento para a vida daquela pessoa. Ele vai trazer a direção, ele vai orientar aquela pessoa acerca da necessidade dele estar confessando o pecado ao Senhor, né? E a coisa linda de Deus é que esse perdão, o nosso Deus, ele está sempre disposto a perdoar, e a Bíblia nos diz que aquele que encobre o pecado, ele nunca prosperará. E essa prosperidade, né, voltando às consequências, existe uma consequência da ausência do perdão ou da ausência do arrependimento. Aquele que encobre não prospera, mas aquele que confessa e abandona, né, alcançará do Senhor a misericórdia. Então, não basta apenas o homem perdoar, ou seja, se arrepender. Ele tem que confessar e abrir mão daquela prática, né? E eu vou mais além. Eu vejo assim o perdão como algo de Deus, né? É divino, o perdão é divino. E eu não posso dar aquilo que eu não tenho, pastor. Então, assim, me perdoe aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Por isso estão vivendo em busca de penitências, por isso estão vivendo em busca de sacrifícios, porque realmente não podem sentir isso, porque nunca receberam. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Um dia recebi o perdão de Deus, então eu estou capacitado, estou habilitado a dar o perdão. Eu quero deixar claro aqui que esse posicionamento meu foi até dentro do que o André falou, de dizer o seguinte, que às vezes tem pessoas, relacionadas ao sacerdócio, né, que às vezes querem fazer um desabafo. Tá claro que nós não temos autoridade, e como diz o pastor Alessandro, disse muito bem, de conduzir as pessoas, dizer, olha, você vai pedir a Deus, Deus vai te perdoar. Eu sempre digo assim, olha, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, é em detrimento de pessoas, às vezes, que estão com complicações e às vezes vão buscar isso em outras fontes, falam às vezes até com o vizinho, com uma pessoa, colega de banco, e às vezes quer desabafar. Então faça isso com homens de Deus. E não só isso, é porque às vezes existem até pecados que depois de um tempo a pessoa, na verdade, não precisa de um simples perdão, ela precisa de um aconselhamento. Por exemplo, eu vou dar um bom exemplo disso. Pessoas que têm alguma fixação por questão de pornografia. Começa com um pecadinho, Deus vive. Daqui a pouco se torna um vício. Claro que eu acho que o pedir perdão pode se arrepender, Deus pode fazer a obra. Mas às vezes, só o orar e pedir perdão não vai consertar aquilo da pessoa. Ele precisa de uma ajuda espiritual para tirar daquilo. Daí vem da confissão, pastor, estou fazendo isso, e não no sentido de, pastor, me perdoe. E claro, o pastor vai falar assim, até é bom o pastor falar, poxa, tá bom, eu te perdoo, pede perdão a Deus, mas vamos consertar isso, né? Porque tem muitas pessoas que também podem misturar essas duas coisas. Deixa eu andar mais um pouquinho, eu sei que é muito bom, seria muito bom a gente continuar nesse tema que estava agora, mas ainda dentro do perdão nesse bloco, queria tocar sobre uma questão muito interessante,
uma pessoa mandou para a gente aqui sobre suicídio. E sempre que a gente fala de perdão, vem a questão do suicídio. Uma pessoa que comete suicídio, ela, de alguma forma, tem o perdão de Deus? Muitas pessoas perguntam, vai para o céu, vai para o inferno e por aí vai. Só para a gente abrir um pouco o leque sobre isso, porque quando a gente fala de suicídio, e isso aconteceu com esse rapaz agora do Charlie Brown Jr., já a segunda, primeiro foi de drogas, overdose, o outro ele pegou e deu um tiro na boca. Muitas pessoas acreditam que suicídio é pegar, dar um tiro e tirar a vida instantaneamente. Às vezes não necessariamente é isso. Aqui tem uma pessoa que falou com um relato na internet, botou aqui até o link, de uma moça que cortou os pulsos para sangrar e aí vinha a falecer. Só que é uma morte não tão rápida, é um pouco lenta. E quando os pais chegaram, foram para o quarto, viram que estava cada arrumada, viram a menina toda cortada, chamaram a ambulância e a menina caiu nos prantos de chorar, de pedir perdão para a mãe, pedir perdão para o pai, porque ela viu que já tinha se cortado, estava sem forças. E segundo relatos da mãe e do pai, pedindo até perdão para Deus. Deus, me perdoa, não sei o quê. E quando a ambulância chegou, ela veio a falecer, com os cortes de que ela queria suicidar. E algumas pessoas perguntando, Deus perdoa esse tipo de ato? Enfim, é um suicídio também. Perdoa suicídios também mais rápidos. Como é que vocês entendem isso de pessoas que querem tirar a sua própria vida? Como é que Deus entende? Como é que chega para Deus esse tipo de coisa? Porque além do simples fato também, a gente vai entrar em outros fatos. Por exemplo, filho do pastor Rick Warren, grande pastor, vida com propósito, igreja com propósito, tinha problemas psiquiátricos, problemas mentais, e cometeu suicídio porque o problema psiquiátrico levou a tendências suicidas, que é uma coisa que é complicada da gente debater. Semana passada, que é uma coisa que, enfim, não gosto nem de falar, mas no apartamento onde eu moro, tem uma moça de 14 para 15 anos que tem problemas psiquiátricos, ela se jogou do segundo andar, caiu em cima do telhado, foi amortecido, quebrou uns ossos, mas não veio a morrer, mas ficou, eu quero morrer. Mas era uma pessoa que apresentava um quadro psiquiátrico muito grande. Por isso que eu estou querendo levantar, porque é uma coisa que até aconteceu próximo de mim esses dias, e você começa a pensar, poxa Deus, como é que pode, né? Uma pessoa leva uma coisa, leva outra. Como é que vocês acham que Deus encara situações assim? Eu sei que são situações distintas, mas... Sim. André, é um tema que traz um pouco de mexe com o nosso coração. A gente não pode definir no exato momento quando está acontecendo esse fato, na realidade, se a pessoa está ciente, se ela está dominada, ou se ela está vivendo um distúrbio mental que lhe falta as faculdades mentais. A gente não sabe ser preciso nisso. Eu acredito que, na maior parte desses acontecimentos, passa por um problema psíquico que pode até não ser diretamente, mas indiretamente tem ação demoníaca, na maior parte deles, sem falar a possessão demoníaca. Eu vou rapidamente contar aqui um fato que aconteceu com a minha família. Meu irmão residia na Itália, morava num apartamento no 5º andar, e no momento da noite, ele dormindo, uma força o pegou, a janela aberta da cama, e o jogou, mas só que ele bateu na parede. Ele não foi precipitado da janela. Eu pergunto, e nós sabemos que foi algo de Deus, e é uma história muito longa que eu não tenho tempo para contar aqui. Se ele vaza ali daquela janela e chega lá embaixo, quais seriam as nossas conclusões? Se matou e suicidou. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Então a gente não sabe ser preciso na questão desse campeão. O que aconteceu? Uma vida de depressão, sem Deus, né? Tem pessoas atônitas com o que aconteceu. O Júnior, da Sandy Júnior, é meu amigo, o que aconteceu? Eu queria que alguém levantasse e falasse assim, olha, vocês precisam de Deus. Vocês precisam de Deus. Então, o diabo veio para matar, roubar e destruir. André, eu não posso ser preciso dizer que todo o suicídio, todo suicida vai para o inferno. É muito sério falar isso. Eu tenho um caso que aconteceu comigo. Eu estava no gabinete, mais uma vez, a gente atende, e era aqui em Jacarepaguá, de um jovem presbítero da minha igreja. Sabe? O assunto também é muito longo, não dá para acertar aqui, mas eu estava no gabinete quando disseram, encontramos fulano, está o nome para uma questão ética. E quando eu cheguei, ele tinha ingerido chumbinho, ele ainda estava vivo, estava agonizando. E eu tive a oportunidade de dizer para ele, rapaz, você se arrepende de ter feito o que fez? Ele gesticulou com a cabeça dizendo que sim e tal, enfim. Depois socorremos ele e, enfim, ele acabou
vindo a óbito mesmo, né? Acho que essa questão é muito relativa, até porque o Dimas lá no Calvário, né? Claro que não foi um caso de suicídio, mas ele instantaneamente, eu acredito piamente que vou encontrá-lo no céu, quando ele disse para o Senhor, lembra-te de mim e tal, enfim. Então a essência de Deus nessa questão de saber, eu acredito que uma pessoa às vezes na mira de uma pistola, entre o projétil atingi-lo, se aquele momento, aquele segundo, ele se arrepender, a misericórdia de Deus é infinitamente, enfim, não tem como você, o nosso vocabulário colocar, né? Enfim, do perdão. Então, como disse o Alessandro, é uma coisa muito complicada, porém... Não é fácil não, a gente vai continuar falando sobre isso, vamos para um rápido break, mas antes do break eu tenho um recadinho para você, preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Esse já é o último bloco do Antenados. Em geral, estamos falando sobre perdão de Deus. No bloco passado, a gente tocou sobre até um assunto muito sensível, que é essa questão de pessoas que tiram a própria vida, cometem suicídio, ou que a gente acha que comete suicídio. E vai além também. Tem muitas pessoas, eu acredito, e aí quem sou eu para julgar, e não quero também ser polêmico, mas antes da vinda de Cristo, que vai ser num piscar de olhos, quem é que vai estar sem pecado? Eu não sei que dia que Jesus vem, eu não vou pedir perdão dos pecados antes dele vir imediatamente. Então, no momento talvez que ele venha, eu até tenha cometido, talvez falado alguma palavra torpe antes, ou olhado de modo errado para alguma pessoa, não sei. E vou estar com algum pecado. E, enfim, quem é que garante, pode também dizer aquilo que uma pessoa que tirou a própria vida vai para o inferno? A gente não conhece o que essa pessoa está passando, qual é o relacionamento dela com Deus. E naquilo que o pastor falou, naquele milésimo de segundo entre o projétil aqui, o que pode se passar de pensamento? Se a pessoa está lúcida ao fazer aquilo, se é Satanás, uma pessoa endemoniada, enfim. É um tema muito sensível que não dá para a gente elucidar ele todo em uma hora não, né, pastor? Não dá, não. Eu penso o seguinte, André, é que nós estamos diante de um cenário muito repleto de pontos, né? E agora, quando há confissão, quando há o arrependimento, isso aí nós não podemos ter dúvidas. Deus perdoa. Agora, tem um fator psicológico, a pessoa está sofrendo de um surto psíquico. Com certeza, como que ela vai confessar, como que ela vai se arrepender se este é o cenário? Não tem como se arrepender. Então, isso aí é uma particularidade de Deus. Eu não sei se vocês encaram assim também, mas eu encaro como duas coisas um pouco diferentes. Perdão de pecados e perdão para a salvação. Porque quando a gente fala que o cara cometeu suicídio e vai para o inferno, a gente não está falando só de perdão de um pecado, porque eu acho que um ou dois pecados, talvez que, vamos dizer assim, tire a nossa salvação. Uma pessoa tem uma vida de arrependimento e venha pecar aqui ou ali, não é isso que vai tirar, levar a pessoa para o inferno, não. Porque quando a gente fala de um pecado de suicídio, as pessoas falam de salvação propriamente, não falam só de perdão de pecados. Então não é um assunto mais, é um assunto bastante amplo. Aí se a gente for entrar em salvação, dá para fazer 3 debates aqui, 3 semanas de direto para a gente falar um pouco sobre isso. Mas você não concorda que perdão de pecado pode ser uma coisa, mas perdão para a salvação, André, é além. Olha só, nós fomos salvos para viver no caminho das boas obras. Nós praticamos as boas obras não para nos salvar, porque fomos salvos. Exatamente. Esse é o princípio. Só que a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, clareando até ser dia perfeito. Então, segundo essa verdade,
hoje tem que estar mais claro que ontem, mas em compensação mais escuro que o amanhã. É isso aí. E nessa questão, que o dia perfeito não vai ser aqui, vai ser na glória, é claro que alguns erros, equívocos, porque o padrão de Deus é muito elevado. Por isso a graça. Por que Deus estabeleceu a lei? Para provar, minha opinião, para provar ao homem que ele era incapaz de cumprir. E a lei, é isso aí. E a lei chega e faz um requerimento. Deus, o Senhor me estabeleceu. Logo, eles não merecem a salvação. Eles não alcançaram a salvação, porque eles tinham que cumprir as exigências da lei. Então tá bom, vou resolver esse problema. Eu mesmo, na pessoa do meu filho, vai cumprir todas as exigências da lei. Por isso Jesus disse, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Então, em meu lugar, ele pagou o preço. Em meu lugar, ele resolveu o meu problema, a minha dívida. Logo, eu sou salvo em Cristo Jesus. E tenho as minhas responsabilidades, que aí vai interferir no galardão, em tantas outras coisas que a gente não tem tempo para debater aqui. Acho que assim, a essência de Deus é, como disse já o pastor aqui, enfim, não conseguimos atingir. Né? Jamais, como diz o poeta, até músico, jamais se contou ao mortal. Você vê que ele pede Jonas para ir à cidade de Nínive, olha, vai porque a malícia tem chegado, eu vou destruir. E houve arrependimento, né? Houve arrependimento, até os animais se vestiram de saque, Deus. Ele se arrepende, Jonas, o crente, não entendeu? A gente às vezes não entende essa questão de Deus ter perdoado. Acho que é bem por aí. Deus, ele é, enfim, ele é amor na essência mesmo. Deixa eu levantar uma questão, talvez bastante polêmica. Se o pessoal botar para mim também quantos minutos falta para a gente terminar o programa, só para eu me alinhavar, que tem muitas perguntas aqui, eu não quero botar perguntas que vão estender muito. Mas aqui, a gente vai falar um pouco sobre uma prática, talvez que algumas igrejas fizeram, e eu não estou aqui para nem jogar prática, eu acho até às vezes interessante que foi feito, mas qual o entendimento que se tem com essa prática? Que é o seguinte, algumas pessoas, que até trabalham com batalha espiritual e tudo, acreditam e tem, por exemplo, quando uma pessoa tem uma vida de pecado, ou até é crente, mas peca de vez em quando, às vezes ela fica um pouco anestesiada, então ela nem sente que peca. Muitas pessoas às vezes pecam, falam uma palavra, nem sente, e passou por isso, e não necessariamente um dia ela chega à noite no culto ou no domingo do Senhor, me perdoe por aquele palavrão que eu falei ou aquilo que eu fiz, e às vezes você esquece de algo, de algum pecado que você fez de alguma maneira, e esse pecado pode trazer uma maldição ou assombrar a sua existência até que você de fato lembre-se dele e peça um perdão específico sobre aquele ato que você fez. Então, por exemplo, só para elucidar o pessoal, algumas igrejas fizeram a questão de regressão, ou se chamou de regressão, quando fazia encontro e tudo mais, que era voltar para você fazer uma autoanálise de tudo que você passou, desde quando era feto e quando nasceu, e de coisas até que quando a gente passa por algum trauma, a gente apaga, né? A psique funciona um pouco assim, você apaga e não lembra mais, mas para você lembrar de tudo que aconteceu na sua vida, para você pedir perdão pontual de cada coisa que talvez esteja amarrando a sua vida espiritual. E a pergunta dele é o seguinte: Deus, o que vocês acham desse procedimento? De fato, quando você chega, Deus me perdoa por tudo que eu fiz, eu nem lembro dos meus pecados, mas me perdoa daquelas coisas que eu nem lembro. Deus perdoa ou não? Algumas circunstâncias você de fato tem que lembrar, tem que ser uma coisa consciente e pedir um perdão específico. André, eu vejo assim, há uma prática em nosso meio, quando o homem comete o pecado, ele comete o pecado, é um hoje, um amanhã, né? Ou seja, eu costumo dizer que ele comete o pecado no varejo. E na hora de pedir perdão ao Senhor, pedir perdão a Deus, ele quer pedir perdão no atacado, né? Mas o pecado tem nome. Pecado tem nome e ele tem que ser confessado. Eu não posso, Senhor, perdoe a minha multidão de pecados, né? Coisa que eu nem lembro que eu fiz. Pois é, isso aí não existe. Agora, pegando esse ponto aí da regressão, né? Eu acredito que isso é possível. Você, em um consultório de um psicólogo, ou até mesmo num gabinete onde o pastor tem a formação, eu acho que o homem que vive na prática do pecado, ele tem em sua alma várias feridas
que precisam ser saradas. E muitas das vezes a Bíblia diz que Satanás, ele cega o entendimento, ele tira a visão do homem. Então, se o homem não entende, ele não tem como alcançar aquele nível por conta dos pecados. E aí é onde o pastor entra, trazendo essa direção, trazendo esse caminho, mostrando esse caminho à luz da Bíblia. O psicólogo cristão, ele entra trazendo a luz da palavra de Deus para que então essa alma venha a ser curada. Porque ele está em desequilíbrio. Um homem que vive na prática do pecado, ele está em desequilíbrio. A sua alma em feridas, existem as consequências que nós não podemos abrir mão dela, não podemos deixar ela de lado. Então, ele está na vida do pecado, vivendo as consequências do pecado e, na sua essência, desejando sair daquela situação e sem saber como. Eu acredito, Então, pastor Alex, que essa questão, perdão, só para poder coadunar, é muito pontual. Você colocou que, na verdade, o pecado ele tem nome, tem hora, é um momento, e ninguém, um servo, uma serva de Deus, um ser humano, ele quando vai pecar, se é pecado, ele sabe que está pecando. Ele sabe que pecou, então deveria ter confessado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Há casos, talvez pontual, que a pessoa precisa de regressão porque não confessou. Entendeu? Mas eles não lembram também, não Pois sei, é. sei lá. Na verdade, a pessoa... Eu temo muito, às vezes, enfim, não quero aqui entrar no mérito de comportamentos ou de linha que leva a isso, a levar um grupo de pessoas para um encontro, que tem que fazer todo um trabalho, quer dizer, então todos, na verdade, não confessaram, se não confessaram, deveriam ter confessado, enfim, então acho que a questão é muito pontual. Daí levar toda uma gana de pessoas, até eu também, eu tenho certeza de que confessei, que Deus me perdoou, então acho que isso é muito temerário, é muito cuidado que tem que ter. Não deu nem pra gente debater, tá vendo? Era pra ter feito essa pergunta no início, porque isso ia dar muita conversa também, e é um tema bem interessante, mas eu prometo que a gente fazer um programa sobre pecado. A gente vai analisar o pecado. Existe pecadinho e pecadão? Quais são os tipos de pecado? E a gente coloca esse negócio aqui também dentro da pergunta. Bom, pastores, obrigado pela presença de vocês hoje no Antenados. Foi edificante, de fato, o nosso bate-papo de hoje. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.